Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte, As Leis Morais, estamos examinando o capítulo 4, Lei de Reprodução. Neste vídeo, vamos examinar o subtema Poligamia. Allan Kardec faz duas perguntas e faz um comentário a respeito desse tema, poligamia. A questão número 700, feita aos espíritos, é a seguinte: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Resposta: sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. Com esta colocação, tanto na pergunta como na resposta, se sobressai com muita clareza que as ocorrências na humanidade não são ao acaso. Há um projeto, há um planejamento para a humanidade, no ciclo evolutivo em que se encontra, para que possa avançar no desenvolvimento intelectual e moral. Há um planejamento de espíritos muito elevados na Terra, coordenados por Jesus, que é seu governador, e que tudo programa neste planeta com um fim de progresso, dado que tudo é criação de Deus, e a criação de Deus carrega em si mesmo a força do progresso, a qual é impossível paralisar. Pode até ficar paralisado por um período, mas não suporta a pressão, dado a natureza progressiva da força que existe na criação divina. Então, tudo é organizado e planejado com um fim útil, ou seja, proporcionar os melhores meios para a evolução da criação de Deus. E aí está a humanidade inserida. A questão 701, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? Resposta: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Com esta resposta, a gente verifica que a poligamia é ainda a influência do instinto sobre o sentimento, sobre a razão. Nós estamos mais próximos dos animais do que os anjos na nossa fase evolutiva, neste planeta de expiações e provas, que é o segundo na escala evolutiva. Planetas primitivos, planetas de expiações e provas, onde nós vivemos. Planetas de regeneração e os planetas felizes mais acima. Então, a nossa condição evolutiva está ainda muito próxima dos animais e carregamos as experiências que nós vivenciamos enquanto estávamos na categoria de animais, antes de adquirirmos a razão, resultado do pensamento contínuo. Nós então carregamos aqueles impulsos que vão
lentamente através das múltiplas encarnações, sendo superadas pela razão e pelo sentimento. O instinto muito presente, o comportamento animalizado muito presente, proporciona este tipo de vivência dentro da humanidade. É o caso da poligamia, onde não se pensa no outro, pensa-se prioritariamente em si e nos seus prazeres, estes apegos aos sentidos do corpo, que é um indício claro de primitivismo humano, carregando, como disse, fortemente os impulsos animalizados. Allan Kardec faz o seguinte comentário: se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, devera ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria matematicamente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes, o que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Este costume que ainda existe na Terra, de ter-se um homem ter várias esposas, ou ainda há também casos de uma esposa ter vários maridos. São casos mais raros. O caso mais comum é um marido ter várias esposas. É o que caracteriza a poligamia. Isto está desaparecendo. No passado era mais comum, porque era necessário que a população mundial crescesse mais rapidamente. E assim por diante, há razões próprias de cada momento evolutivo. No nosso momento evolutivo, já não tem mais cabimento. Depois que recebemos o Evangelho, o Antigo Testamento, a doutrina espírita, que nos esclarece esta noção de responsabilidade perante o outro, perante nós próprios, porque das relações de natureza sexual há ligações profundas que afetam o espírito. Emmanuel, neste livro que eu já falei na semana passada, Vida e Sexo, há um comentário de Emmanuel no texto que ele chama de Amor Livre, onde ele comenta essas questões, a de número 701. Ele comenta, vou ler dois pequenos trechos. Comenta-se a possibilidade de legalização das relações sexuais livres, como se fora justo escolher companhias para a satisfação do impulso genésico, qual se apontam iguarias ou vitaminas mais desejáveis numa hospedaria. Mais adiante ele fala o seguinte: que a tentação de retorno aos sistemas poligâmicos pode ocorrer habitualmente com qualquer pessoa na Terra. É mais que natural, é justo. Em circunstâncias numerosas, o pretérito pode estar vivo nos mecanismos mais profundos de nossas inclinações e tendências. Entretanto, os deveres assumidos no campo do amor, ante a luz do presente, devem prevalecer acima de quaisquer anseios inoportunos, de vez que o compromisso cria leis no coração, e não se danificarão os sentimentos alheios sem resultados correspondentes na própria vida. Olha que coisa interessante, onde ele diz que muitas vezes esse impulso de poligamia,
impulsos de relacionamento múltiplos, a pessoa sendo casada e tal, com aquele compromisso, muitas vezes é resultado de experiências de vidas anteriores que estão presentes em nós. Não só o impulso de natureza animal que eu acabei de comentar, mas experiências de vidas recentes, anteriores, que nos marcam como espécie de condicionamentos. Estes impulsos condicionados acabam nos impulsionando a repetirmos na atual encarnação. Então é necessário vencer esses impulsos diante do compromisso. Nós assumimos o compromisso perante uma pessoa, com finalidades nobres para a evolução de ambos no campo afetivo do amor. Quando nós falhamos nesse compromisso, nós afetamos ao outro e a nós mesmos. Muito bem, são alguns comentários ligeiros apenas que nos deixam a reflexão. Saber que quando assumidos compromissos de natureza amorosa, nós estamos falando de amor, que é a presença de Deus em nós. Quando nós rompemos com essa natureza divina, nós criamos graves compromissos para com a consciência. Depois precisamos reencarnar e restabelecer o equilíbrio naquelas pessoas que, por nossa atitude egoísta, provocamos. Os outros se desequilibram por causa de nossa atitude. Temos que retornar e repor o equilíbrio naquelas pessoas e em nossa própria consciência. No próximo vídeo, nós adentraremos ao estudo do capítulo 5 das leis morais, que é a lei de conservação. O primeiro subitem a ser analisado neste capítulo Lei de Conservação, capítulo 5, é instinto de conservação. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.